prego sobre essa mensagem, eu vejo né, no passado. Então, eu quero falar aqui nessa noite aquilo que o Espírito Santo está falando comigo a respeito dessa mensagem aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler a palavra de Deus e nós vamos aqui entender o que o Espírito Santo quer fazer aqui nesta noite, no nome de Jesus. Eu sei que algo vai acontecer aqui. Amém? Vamos ler. É difícil, irmão, você prepara uma mensagem, depois você chega na hora, né, você sente que o Espírito Santo está mudando tudo, né? Então, você fala, Jesus, mas o que eu vou fazer agora, né? É obedecer, né? Como é que é o hino da Luana cantar com as crianças? Obedecer, eu sei que é importante, é caso de amor. Amém. Então, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, o tópico aqui, o endemoniado gadareno, diz assim a palavra de Deus: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele logo do barco. Ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalha, e ninguém podia amansar, e andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse-lhe: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Meus amados, nós sabemos que nós estamos num tempo muito difícil na terra. Se vocês pararem para pensar, a impressão que até o ar está estranho, a impressão assim que o Espírito Santo entristeceu. Nosso povo brasileiro é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que está sempre se comunicando um com o outro, mas nós vemos que estamos passando por um momento em que parece que não há um sorriso mais nos lábios dos irmãos, das irmãs. Parece que nós estamos acuados, a impressão que nós estamos sentindo medo, né? Por tudo que a nação brasileira está passando. Nós não estávamos preparados para este momento tão duro em que a nação brasileira está passando. Mas é momento de nós clamarmos a Deus. É o momento de nós prostrarmos diante de Deus e pedir socorro. Porque o nosso socorro, ele não vem do homem, ele não vem do ser humano, ele vem de Jesus. Todos vocês que estão aqui nesta noite foram resgatados. Muitos que estão aqui estavam perdidos. Pessoas que tentaram suicídios, pessoas que estavam tribuladas, pessoas que estavam em situações de desespero, preso a vício, preso a situações que você não encontrava saída. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que houve um livramento. Nós vemos que nós estávamos presos, Fabiano, em cadeias espirituais, e quando nós se encontramos acuados, a impressão que nós vamos perder essa batalha. Mas tem um Deus no céu que peleja por cada um de nós que estamos aqui. Nós somos escolhidos do Senhor a dedo. Nós não estamos aqui nesta igreja hoje por acaso. Cada um de vocês que estão aqui é um projeto de Deus. Muitos cresceram, muitos desenvolveram, mas alguns ainda que estão nos primeiros passinhos espirituais. Não consegue entender, muitas vezes ele fica apavorado com a luta que ele está travando. E a Bíblia diz que a nossa luta, Wagner, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os demônios. Mas que demônio que a gente não vê? Quais são os espíritos que nos atormentam de dia e de noite? Muitas vezes nós não conseguimos ver ele.
ele trabalha sutilmente. Ele é muito sutil. Ele vai lançando pensamentos na nossa mente, e você vai começando a pegar isso, a segurar isso dentro de você, e você vai perdendo as forças. Você vai ficando de uma tal forma que parece que você fica amarrado, e você não consegue sair da situação em que você está. Quem aqui já passou por depressão? Quem aqui já esteve nesse momento de depressão? Algumas pessoas aqui já passaram por isso, e eu já passei. E eu sei muito bem o que é a depressão. Esses dias mesmo eu senti um pouco disso. Mas não é porque eu estava depressivo, mas é porque é uma experiência que Deus queria me dar. E quando nós estamos, presbítero José, nessa situação de depressão, você não tem força. Parece que você, sabe, as tuas forças parece que vão sendo sugadas. Você não tem atitude, você vai ficando encurralado. E parece que não tem mais saída para você. É isso, é exatamente isso que o inimigo faz. Ele vai trabalhando no campo, aqui que é a nossa cabeça, que é o campo de batalha. A maior guerra na nossa mente, ela é travada aqui. O inimigo trava aqui, na nossa mente. Não é no nosso coração, porque quando chega no coração, nós já perdemos a guerra. Por isso que nós não podemos, Rafael, deixar isso, o medo, o pânico, a insegurança, chegar no nosso coração. Porque quando chega, demora muito mais para nós se levantarmos. Nós olhamos para a Bíblia, aqui para esse texto que nós vemos um homem que nós não sabemos, a Bíblia não fala qual é a procedência, se ele era um pai de família, se ele era um homem que vivia só, mas com certeza ele era uma pessoa normal. Mas um dia o inimigo foi encurralando ele em uma situação, e ele foi perdendo as forças. Quem sabe veio a ansiedade, veio a depressão, veio o medo, e esse homem foi ficando encurralado em uma situação em que ele não podia mais sair, e ele não via mais saída, e cada dia mais ele se sentia mais fraco, mais fraco, mais fraco, ao ponto desse homem morar num cemitério. Agora eu pergunto para você, Idalina, cemitério é lugar de alguém morar? Sepulcro é lugar onde alguém possa morar? Diz a Bíblia que esse homem aqui, esse endemoniado, que a Bíblia não dá nem nome para ele, é um endemoniado gadareno. Esse homem cai no profundo do abismo, ele vai ao fundo do poço. Os demônios encurralaram ele de uma tal maneira que ele foi perdendo as forças, e foi morar num sepulcro. E ainda por cima, Fabiano, diz a Bíblia que ele se cortava com pedra. Ele tentava tirar a própria vida, porque quando os demônios vinham e possuíam o corpo dele, ele tentava, ele gritava, ele uivava. Algumas partes da Bíblia, outro aqui do livro, que diz que ele andava nu, ele andava cabeludo, barbudo. As pessoas olhavam para ele e ficavam com medo, mas era um ser humano, era alguém escolhido de Deus, que chegou a essa situação. Quem sabe não teve alguém que o ajudasse nos momentos mais difíceis dele. Ele foi tentando sozinho, com as suas próprias forças, e foi perdendo as forças, ao ponto de ir morar num cemitério. Diz a Bíblia que então a sociedade tentou ajudar ele, mas eles não conseguiram. Eles tentavam prender esse homem com corrente, com grilhões, mas diz a Bíblia que a possessão era tão grande que ele arrebentava tudo aquilo, e ninguém podia amansar esse homem, porque ele era possesso de espírito maligno. Quem sabe você que está aqui nessa noite nunca viu uma pessoa endemoniada? Essa igreja, no início dela, nós vimos pessoas caindo endemoniadas, arrancando cabelo para aqui. Eram pessoas que saíam debaixo das cadeiras como cobra.
E no início da igreja, as pessoas não sabiam como que era aquilo, e as pessoas saíam correndo para fora, ficava só eu e Marisa aqui expulsando os demônios das pessoas. Era coisa horrível. Ali no fundo de casa, tinha uma moça que muitas vezes ela vinha procurar ajuda, e quando a gente botava a mão na cabeça dela, ela caía no chão, parecia com uma cobra. E o cheiro que inalava, que saía dela, era um cheiro insuportável. Era o mau cheiro que o demônio traz nas pessoas. É o submundo. E aí nós colocávamos as mãos sobre a cabeça dela, e expulsava aquele demônio, e o semblante dela mudava. Porque quando a pessoa está endemoniada, ela fica carrancuda, ela tem uma expressão de ódio. Mas quando o espírito saía dela, saiu um sorriso. Parecia que era outra pessoa. Agora, nesses últimos dias, o demônio no mundo trabalha mais dessa forma. Vocês podem ver que é difícil os demônios se manifestar. Aqui na igreja dá para contar os dias que manifestaram o demônio. Porque o demônio agora ele trabalha através da ansiedade, através do pânico, através do medo. Dizem que é a doença do século. Tem pessoas que se trancam num quarto escuro, não tem força para sair dali. Outros ansiosos, come as unhas, rói as unhas, parece que está comendo a carne do dedo. É uma situação que as pessoas ficam acuadas. Elas têm medo de sair de casa. Isso não é uma possessão, isso é uma opressão. Porque existe possessão e opressão. Você pode estar oprimido pelo diabo. O diabo pode estar te acuando, colocando pensamentos de derrota na tua cabeça que você não encontra saída. Por exemplo, um pai de família perde um emprego. Ele começa a bater na porta procurando emprego. E bate, procura emprego e ninguém dá emprego. Aí o inimigo começa a falar: ó, tá vendo? A tua família vai morrer de fome. O que você vai fazer? Você é o chefe da família. E agora? O que você vai fazer? Se o homem é um homem que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, ele vai buscar. Ele vai buscar de Deus. Aí está escrito assim: Davi falou: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Então, quando nós somos pessoas que entendemos o reino espiritual, nós sabemos que tem um Deus que peleja em nosso favor, que aquilo é um momento só que nós estamos passando. Como a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a certeza daqueles que estão debaixo de uma promessa, e nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, por isso nós não podemos temer. A Bíblia fala 365 vezes: não temas. Por que Jesus fala não temas? Por que a Bíblia fala não temas? Porque Ele sabe que nós temos medo, que nós somos pessoas pequenas, nós somos pessoas frágeis. A Bíblia também diz assim: não tema, ó povinho de Jacó, porque o Senhor agradou a dar o céu para ti. Meu Deus, Jesus amado, se os nossos olhos espirituais se abrissem aqui nesta noite, e nós começássemos a enxergar o reino espiritual, você veria anjos e demônios guerreando, batalhando. Os demônios tentando destruir a sua vida, e os anjos do Senhor trabalhando em seu favor. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor do que os temem e livra. Isso é palavra de Deus. Isso não é conto de carunchinha, é a palavra verdadeira do Senhor. Nós expulsamos os demônios através da palavra. Eu não tenho condições, pela minha santidade, expulsar algum demônio. Eu não expulso demônio. Sai no nome do pastor Valdir, ele não vai sair. Quem sou o pastor Valdir? Mas quando eu falo sai no nome de Jesus, os demônios estremecem, porque o nome do Senhor é poderoso. Por mais que os demônios investem contra a nossa família, para tentar nos destruir, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Esse moço aqui passa por uma situação terrível.
Ele perdeu sua família, perdeu tudo. Foi morar num sepulcro. A Bíblia diz que ele se cortava com pedra. E quando alguém vinha tentar ajudar a prender ele, para levar ele para um lugar melhor, ninguém conseguia. Porque ele quebrava as correntes, os grilhões, fazia tudo aquilo em migalha. Jesus estava longe naquele momento. Jesus estava atravessando uma grande tempestade. Mas o objetivo de Jesus é chegar em Gadara. Porque ali havia um coração triste, um coração vazio, que em toda aquela dificuldade ele clamava a Deus. Se nós olharmos para esse homem endemoniado, como que alguém numa situação dessa vai clamar a Deus? A Bíblia diz que Deus não ouve pecador, mas como que não ouve pecador? Como que você se converteu? É o Espírito de Deus que fala conosco. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está te convencendo aqui que há um reino preparado para você e para mim. Nós não é para nós não temermos, é para nós confiarmos na promessa, porque nós estamos guardados debaixo da promessa de Deus. Esse homem, Paulo, lá no sepulcro, muitas vezes cortando-se com pedra, lá no coração dele, ele pedia socorro. Ele pedia socorro. E Jesus estava em uma tempestade, atravessando uma tempestade, porque aquilo ali já foi preparado pelos demônios. Os demônios já sabiam que Jesus ia em busca daquela alma. Jesus atravessa aquela tempestade. E é tremendo quando Jesus desce do barco em Gadara. Aquele homem possesso de espírito imundo, diz a Bíblia que ele veio e caiu, se jogou aos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa! Ele caiu aos pés de Jesus. Só que os demônios naquele momento, Jesus, que tu viesse fazer aqui, ainda não é o tempo. Mas aquele endemoniado arrumou força, não sei aonde, e ele caiu aos pés de Jesus. Quando ele caiu aos pés de Jesus, Jesus só olhou e falou: qual é o teu nome? Legião é o meu nome. Os demônios gritavam dentro daquele corpo. Diz a Bíblia que era uma legião. Alguns dizem que é 3.000, outros 6.000. Mas você imaginou dentro de um corpo, Wagner, 6.000 demônios? A confusão que eles faziam dentro do corpo daquele homem, a situação em que aquele ser estava. Aí diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e disse: espírito maligno, sai deste homem. Naquele momento os espíritos dizem assim: Senhor, manda nós para aqueles porcos, porque tinha uma manada de porcos ali pastando. Os demônios não quiseram voltar para o inferno, eles preferiram entrar dentro dos porcos do que voltar para o inferno. Jesus permitiu. E diz a Bíblia que aqueles demônios entrou dentro daqueles porcos. E diz a Bíblia que os porcos não quis ficar endemoniados. Eles se lançaram despenhadeiro abaixo e morreram. E era quase 3.000 porcos. Naquele momento a situação da libertação daquele homem aconteceu. Um homem carrancudo, um homem com o rosto oprimido. Agora o seu semblante não era mais o mesmo. Porque todo aquilo que incomodava ele, toda aquela depressão, todo aquele medo, todo aquele pânico, sai daquele homem. E diz a Bíblia que ele estava aos pés de Jesus, adorando ao Senhor. Os seus olhos se abriram para uma realidade onde ele viu Jesus ali, e ele caiu aos pés do Senhor e começou a adorar o Senhor naquele momento. Diz a Bíblia que os discípulos chegaram, com certeza arrumaram ali uma roupa, agasalharam ele, porque a Bíblia diz que ele estava nu. E o dono dos porcos chegaram e viram que os seus porcos tinham caído lá no mar, e eles expulsaram Jesus dali. Não queremos você aqui, Jesus. Eles não entenderam. Eles não entenderam quando diz que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Uma alma vale mais do que 3.000 porcos. Uma alma vale mais do que tudo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Jesus. Jesus não disse nada. Simplesmente Jesus vai entrando no barco. E aquele homem diz: Senhor, deixa-me ir contigo. Sabe quando acontece uma conversão verdadeira? A primeira coisa que a pessoa quer é seguir Jesus. Porque ninguém que tem os olhos abertos por Jesus e vê a bondade de Jesus e vê o amor de Jesus, que vai continuar vivendo a vidinha que ele estava. Só que Jesus olhou para ele e disse: não, vai para a tua casa e para os teus, e conta qual grande coisa o Senhor te fez, como Ele teve compaixão de ti. Diz a Bíblia, Fabiano, que ele voltou para as 10 cidades de Decápolis e começou a testemunhar. Isso é um verdadeiro, isso é a maior pregação. Alguém que conhecia aquele homem, de repente vê nele um missionário anunciando a palavra, anunciando as boas novas. E eu acredito que muitas pessoas se converteram através daquele testemunho maravilhoso, porque aquele homem foi liberto dos demônios, e agora ele volta para sua casa, volta para sua vida normal. Aquilo que parecia impossível para a sociedade, aquilo que parecia impossível para a ciência, para a medicina, mas para Jesus bastou simplesmente uma palavra: espírito imundo, sai dele. Faça uma retrospectiva da sua vida. Quantas situações que você já passou? Desde quando você teve um encontro com Jesus, você olhou o teu passado, viu quem você era, o que você é hoje. Você é um milagre na mão de Deus. Nós somos um milagre na mão de Deus. Os demônios tentam nos oprimir, dizendo que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir. Mas nós vamos conseguir sim, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. E as bênçãos do Senhor, diz a Bíblia, que ela nos enriquece e não acrescenta dores. Se você está entendendo essa mensagem nesta noite, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque você é um projeto de Deus na terra. Aleluia. Quantas vezes eu deitei na cama pensando em tirar minha própria vida. Quantas vezes a agonia vinha no meu coração e eu perguntava para Deus: Senhor, por que eu nasci assim? Por que essa tristeza dentro de mim? Mas eu não sabia que eu era um projeto de Deus. Eu não sabia que pelas minhas mãos muitas pessoas seriam curadas. E eu não estudei medicina, mas pessoas com câncer já foi curado através das minhas mãos. Pessoas que viviam a vida oprimida já foram libertas através das minhas mãos, através da palavra que sai da minha boca. E você é um projeto de Deus. A palavra de Deus está na tua boca nesta noite. Não temas, não tenha medo, vai em frente, porque você pode estar passando por um momento de opressão, mas com certeza a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando a igreja do Senhor se reúne para adorar a Deus, há milagre, a cura, a libertação. Por isso que nós temos que vir para a igreja, Jimmy, com um objetivo. O nosso objetivo aqui é adorar a Deus. Quando nós abrimos a nossa boca com sinceridade e começamos a adorar a Deus, a glória do Senhor vem sobre nós, a bênção do Senhor vem sobre nós, a cura vem sobre nós. Eu tenho uma cura que aconteceu comigo esses dias, um milagre.
A Marisa é testemunha. Eu estava reclamando que parece que tinha uma mosca no meu olho, uma mosca preta que fazia voar para lá para cá. E eu fui no médico, o médico falou: "Ih, rapaz, isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem cura. Você vai ter que conviver com isso pro resto da vida." A medicina falou isso. Eu fiquei revoltado. Falei: "Não, Jesus, que negócio é esse?" O médico falou: "Mas a última palavra é do Senhor. Quantas curas nós já provamos, por que Deus não vai me curar disso? Eu não vou ficar com essa mosca a vida inteira voando aqui do meu lado esquerdo, aqui, essa coisa preta aí." Cheguei em casa, dobrei o joelho e falei com Jesus: "Senhor, o médico falou que isso aqui não tem cura, mas não há impossível para o Senhor. Eu tomo posse do meu milagre." No outro dia acordei, sumiu a mosca, desapareceu. É simples. Você tem que crer, confiar. Nós vivemos no meio de uma grande luta travada entre demônios e anjos de Deus. Mas quem está conosco é maior. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele peleja por você. Não precisa ficar com medo por situações. Nós passamos, a Marisa, os irmãos sabem que as situações que eu passei esse tempo atrás parecia impossível. Mas nós aprendemos a se trancar no nosso quarto, colocar o nosso joelho no chão e clamar a Deus e suplicar a Deus. Aquilo que parecia impossível aconteceu. O milagre aconteceu. É algo tremendo. É uma coisa fora do normal. Parecia que ia acabar, parecia que ia destruir tudo. E de repente aquela nuvem passou e foi embora. E a paz que excede todo entendimento veio no nosso coração novamente. E aquela nuvem negra passou. Eu não sei qual é o problema que você está passando aqui nessa noite, mas o momento é de crer, é de colocar a sua fé em ação, irmã Neuza. Coloque a tua fé em ação, porque é Deus que peleja por nós. Há um Deus que trabalha de dia e de noite em favor do povo dele. E nós somos povo eleito, povo escolhido. E Hebreu está dizendo assim que nós temos que entrar com confiança, Wagner, na presença de Deus. Você não pode entrar com dúvida. Se você entrar com dúvida, não vai acontecer nada. Mas se você crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu não sei quem vem buscar milagre aqui nesta noite, mas na igreja do Jardim Aeroporto nós pregamos sobre milagre, porque o milagre acontece aqui, porque a presença de Jesus é real neste lugar. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E eu quero convidar a igreja para se colocar em pé neste momento. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas está gravado e está gravando. Eu não vou falar aquilo que eu ia falar. Muitas coisas aqui eu segurei para não dizer, porque depois já viu, né? A gente tem que segurar nesses dias. Mas Deus tem um milagre para realizar aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. Você não entrou aqui, moço, por acaso. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem um milagre para realizar na tua vida. Eu quero chamar as pessoas que querem milagre, pessoas que precisam de um milagre aqui diante do altar de Deus. E eu quero orar na autoridade que o Senhor está me concedendo nessa noite. E haverá milagre neste lugar, porque nesta noite foi pregado sobre libertação e cura. Deus vai curar pessoas aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. E o grande milagre que Deus fez na vida desse homem, Jimmy. Você imagina um homem que vivia no sepulcro, cortando-se com pedra, dormindo no sepulcro. A Bíblia diz que ele gritava de noite. Quando os demônios saíram desse homem, Jesus fez a obra por completo no coração dele. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus faz a obra por completo no seu coração. A Bíblia diz: a maldição foi quebrada na terra.
A maldição foi quebrada na terra. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Enquanto o grupo prepara para adorar o nome do Senhor Jesus, depois do louvor eu quero orar por curas aqui, milagre. Deus vai operar milagre aqui nesta noite. Pessoas que chegaram aqui oprimido, pessoas que chegaram aqui com ansiedade, pessoas que chegaram aqui com medo, com pânico, vai ser curado nesta noite, porque o Espírito de Deus está mandando dizer que haverá cura na igreja do Jardim Aeroporto. Aleluia. Pode adorar o nome do Senhor Jesus. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Jesus está aqui. Eu sinto a mão de Jesus estendida sobre a igreja do Jardim Aeroporto nesta noite. Sonhos sendo a ti e os meus direitos. Aleluia. Comece a clamar a Deus. Comece a adorar a Deus. Levante a sua mão e adore, 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 adore. Ele me leva a sua mão. Aqui, ele acaba, eu choverei, vai lá.